2008. E a criação de uma força nacional está em pauta. E presta atenção, é para prender todos os opositores do governo. É para prender todos os opositores do governo. E aí, quando você acha assim, fala, não, vai melhorar alguma coisa no Brasil, irmão? Aí me diga. Alguém consegue me explicar isso daí? Gilmar Mendes, todas as acusações do Gilmar Mendes caiu por terra. Todas as acusações contra José Dirceu caiu por terra. Ele é um homem inocente como presidente da República, pela Suprema Corte. Alguém consegue me explicar isso daqui? Irmãos, esse cara aí é o crânio do Lula. Ele é o cabeça da serpente. Ele manipula ditaduras e conversa com ditadores no mundo todo, principalmente em Cuba e na Venezuela. Esse camarada aí falou esses dias num podcast que o Pablo Marçal está fazendo um favor para a esquerda, criando uma direita fora dessa direita extrema do JB. E ele, inocentado, ele vai assumir cargo no governo, irmãos. Vocês têm noção disso? A gargalhada que esses caras estão dando. Vocês têm noção das gargalhadas que eles estão dando à cara do povo? Olha só, Gilmar anula todas as condenações de José Dirceu. Decisão permite que o ex-ministro petista deixe de ser ficha suja e reverta sua inegibilidade. O ministro Gilmar Mendes determinou nesta segunda-feira a anulação de todos os atos processuais do juiz Sérgio Moro em 2 ações penais contra o ex-ministro José Dirceu no âmbito da Operação Lava Jato. A decisão permite, na prática, que Dirceu deixe de ser ficha suja e reverta sua inelegibilidade. Esta é a segunda vitória obtida por Dirceu neste ano no tribunal. Segundo a turma da Suprema Corte, extinguiu no final de maio a pena a qual o ex-ministro foi condenado por corrupção passiva no âmbito da operação. A maioria dos ministros considerou que houve prescrição ou esgotamento de prazo para o Estado fixar e executar uma pena. O ex-ministro da Casa Civil, no entanto, seguia inelegível pela lei ficha limpa, apesar da vitória que ele obteve. Isso porque havia recursos contra 2 condenações em tramitação. Na nova decisão, que está em segredo de justiça, anula todos os atos e tem impacto direto nos recursos que tramitavam no Supremo Tribunal, no STJ. Gilmar Mendes atendeu a um pedido feito pelos advogados ex-ministros, estendeu a Dirceu efeitos da decisão da Suprema Corte, que considerou Sérgio Moro suspeito de atuar em processos contra o presidente Lula. Olha isso aqui, irmãos. Sérgio Moro é suspeito de atuar contra o presidente Lula. Meu Deus. Diante do conjunto de indícios da suspensão narrados nessa decisão, é certo que a mesma falta de isenção que havia em relação ao primeiro réu, o presidente, também impediu que José Dirceu tivesse direito a um julgamento justo e imparcial, diz o ministro em sua decisão. Gilmar Mendes concluiu em sua ordem que a acusação contra José Dirceu pelos procuradores da Lava Jato era ensaio de denúncias que seria oferecida mais adiante contra o presidente. Elementos concretos que demonstram que confraria formato pelo juiz Sérgio Moro e os procuradores de Curitiba.
encarava a condenação de Dirceu como objetivo de ser alcançado para alicerçar as denúncias que em seguida seriam oferecidas contra o presidente, diz o ministro. A extensão, assim, legitima-se não como uma medida geral, que aproveita qualquer outro investigado da Lava Jato, mas devido às iniciativas de que o juiz e procuradores ajustaram estratégia contra esses réus, tendo a condenação de um deles como alicerce da denúncia oferecida contra o outro, afirma Mendes. Isso quer dizer que eles usaram José Dirceu para prender o presidente foi inocentado, ele deve ser inocentado também. E aí, irmãos? Eu queria que alguém me explicasse isso daqui. Só para você entender aqui, ó, no que ele foi julgado. Olha aí, ó. Ex-ministro da Casa Civil foi condenado em 2016 pelo senador Sérgio Moro a mais de 20 anos de prisão. O ministro Gilmar Mendes determinou nesta segunda-feira, dia 28, a anulação de todas as condenações de José Dirceu no âmbito da Operação Lava Jato. O ex-ministro recebeu a decisão com tranquilidade. Ele foi condenado a 23 anos e 3 meses de prisão pelos crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa. A sentença assinada pelo então juiz senador Sérgio Moro apontou o ex-chefe da Casa Civil como beneficiário de 15 milhões em propinas paga pela empresa Engevix por 5 contratos de obras da Petrobras. À época da condenação, Moro indicou que Dirceu estava envolvida na prática habitual, sistemática e profissional de crimes contra a Petrobras. Ainda na decisão, Moro divergiu na força-tarefa da Lava Jato, que via em Dirceu a principal liderança do esquema de corrupção. É isso que eu estou dizendo. Ele é o cabeça da serpente, meu irmão. Ele é o cabeça da serpente. Foi isso que a Lava Jato determinou. Ele era o cabeça de toda a corrupção envolvendo a Petrobras. No entanto, o argumento do ministro público federal que o condenado dirigia a ação dos demais políticos desonestos, não estando claro de quem era o esquema, deixou claro Moro. Em maio de 2017, Moro condenou José Dirceu pela segunda vez pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. O ex-ministro teria recebido 2 milhões em propinas provenientes de contratos da empresa de Apollo Tubulars com a Petrobras por intermédio de Renato Duque, então diretor de serviços da petroleira estatal. E aí a Suprema Corte extinguiu a pena por corrupção passiva em maio. E agora, irmãos, eles excluíram a condenação por lavagem de dinheiro em fevereiro. A PGR foi contra a anulação em abril deste ano. Olha só, em abril deste ano, o Procurador-Geral da República foi contra o pedido da defesa do ex-ministro para anular as condenações. No parecer do Procurador-Geral da República, Paulo Gonetti afirmou que a demanda de Dirceu não cumpria os requisitos necessários. Fidelidade de Lula. O presidente Lula tem mostrado lealdade com quem esteve com ele nos momentos mais difíceis. Segundo o analista Victor Irajá, porém, nesse momento o PT passa por uma crise após eleições municipais e a anulação do processo pode abrir uma nova crise no partido, já que agora o Dirceu deve voltar a buscar um cargo político. Ele deixou de ser ficha suja. Segundo analistas Brasília Rodrigues e Jussara Soares, alguns aliados dizem que o cargo de Dirceu deve buscar será a Câmara dos Deputados em 2026. E aí eu vou dizer, irmãos, o camarada foi condenado. Irmãos, não foi
uma condenação qualquer, tá? Não foi só o Moro que decidiu as coisas sozinho. Existem provas. Existem contas bancárias. Existem todos os políticos que obedeciam José Dirceu e faziam o que ele mandava. E agora, eu vou dizer assim, ele já manda nas sombras, tá? E eu não duvido nada que o Lula vai chamar ele para assumir algum cargo já neste governo. É um absurdo. É um absurdo dos absurdos. É um dos absurdos dos absurdos. Não há mais justiça na terra, irmãos. Os próximos passos será um monte de inocente indo para a cadeia e um monte de condenado sendo solto. Não há mais justiça na terra. Não há mais justiça na terra. É aquilo que